Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar aí continuidade à nossa estrutura de repetição. Agora, estrutura de repetição condicional. Ela é um pouco diferente da estrutura que a gente aprendeu anteriormente. A estrutura de repetição condicional, né, quando não se conhece o número de vezes que o comando, né, ou os comandos será executado, né, pelo fato que o mesmo está vinculado a uma condição sujeita a modificação pelos comandos do laço. Então, essa estrutura ela é mais indicada para quando eu não sei quantas vezes que eu quero executar os comandos ali dentro do laço de repetição. Ora, eu vou executar 3 vezes, ora eu vou executar 10, ora eu vou executar 20, ora eu vou executar uma vez. Né? Então, quando não se conhece o número de vezes. E essa estrutura, né, em comparação com a estrutura anterior que nós estudamos, a estrutura anterior tem que colocar lá, quantas vezes que eu quero executar os comandos. Eu quero executar 10 vezes. Eu quero executar 5 vezes. Beleza? Então, lá eu tenho que definir a quantidade de vezes que tem que ser executado os comandos, né? O laço de repetição de quantas vezes ele vai se repetir. Aqui não. Aqui eu não preciso saber a quantidade de vezes que se irá se repetir. Né? Na verdade, quando não se sabe esse número de vezes. Então, essa estrutura é mais indicada nesses casos. Então, estrutura de repetição condicional, né, elas dividem em duas, né? A estrutura enquanto, o while, e a estrutura face enquanto, do while. Né? A relação delas são a mesma, mas na hora de aplicar ela tem uma questãozinha que é uma diferença básica. Beleza? Então, vamos lá entender um pouco mais dessa estrutura. Então vamos iniciar aí com enquanto, né? A estrutura while. Então, este comando de repetição permite que um determinado trecho será executado diversas vezes, porém sempre verificando antes de cada execução se é permitido repetir o mesmo trecho. Então, ele vai primeiro verificar se é permitido, né? Se é verdadeiro ali, né? A condição, se é verdadeira. E se for verdadeira, ele vai executar. Se for falsa, ele não será executado. Então, essa estrutura ela verifica no início. Né? Então, o enquanto é uma estrutura de repetição cujo teste é realizado no início e é executada enquanto uma determinada condição for verdadeira. Nesse tipo de estrutura condicional, não se sabe a quantidade de vezes que um determinado bloco será repetido. Para tanto, utiliza-se o teste lógico. Então, eu preciso ter esse teste lógico para saber se vai ser repetido o trecho do código ou não. Aqui, pseudocódigo, eu tenho, né, em cima, enquanto a condição faça. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele faz aqui o conjunto de instruções ou os comandos que tiver aqui dentro. E fim enquanto. Isso aqui é só para título de vocês saberem como é que funciona essa estrutura no pseudocódigo. O fluxograma, né, eu tenho aqui uma decisão, condição, né? Enquanto essa condição resultar em verdadeira, ela executa aqui os comandos, os conjuntos de instruções e retorna novamente aqui para cima e faz a verificação novamente, até que a condição, se resultar falso, termina ali a repetição. Então, do looping aqui, né, do laço de repetição. Então, principais características dessa estrutura. A repetição é executada enquanto a condição for verdadeira, né, enquanto o que tiver dentro aqui como condição resultar em verdadeira. O teste da condição é realizado no início. Beleza? Então, primeiro, ele verifica se vai executar o conjunto de instruções. Pode acontecer dos comandos não serem executados nenhuma vez. Então, dependendo do que você colocar aqui na condição, pode ser que os conjuntos de instruções, né, os comandos que tiver abaixo aqui, pode ser que não
não seja executado, né? Então, dependendo do que você colocar aqui na condição, pode ser que não seja executado. Então, a estrutura de repetição condicional, né, aqui, enquanto while, como é que funciona na linguagem C#. Então, nós temos aqui a palavra while, né, é o parêntese e a condição. Então, essa condição é uma expressão que resulta aí em verdadeiro ou falso, true ou false, né? Então, essa condição, ela precisa resultar aí em verdadeiro ou falso. Então, conjunto de instruções vai aqui dentro, né? As chaves aberta aí para a direita é o início, então, e as chaves aberta aí para o lado esquerdo é o fechamento. Então, tudo que tiver aqui em conjunto de instruções será repetido, né? Faz parte aqui do while, né? Da repetição. Então, a estrutura de repetição while realiza o teste da condição, né? Aqui em cima, ele realiza primeiro. Antes do conjunto de instruções, e se o resultado for verdadeiro, né? Essa condição ela tem que resultar em verdadeira. Né? Se for verdadeiro, este conjunto de instruções será executado. Ao final do bloco é retornado e uma nova verificação da condição é realizada. E se ainda for verdadeira, o conjunto de instruções volta a ser executado. E assim sucessivamente, até que a condição seja falsa. Então, ele vai verificar, né? Meu algoritmo, né? Que é só o comando, né? Meu algoritmo, class, program, aí ele verifica, né? Chega aqui no while, ele faz essa verificação da condição. É verdadeiro? Então, se é verdadeira essa expressão, ele executa aqui o comando de instruções. Executou o comando de instruções, ele volta novamente aqui em condições, né? Aqui no início do while. E verifica novamente. Ainda, essa condição é verdadeira? Se for, ele executa novamente o conjunto de instruções. E retorna novamente lá na condição. É verdadeira? Ah, não, agora é falso. Então, a condição aqui, a expressão resultou falsa. Então, termina meu laço de repetição e executa o primeiro comando que tiver abaixo do fechamento das chaves do while aqui, né? Então, aqui embaixo. Beleza? É basicamente isso. Então, condição é uma expressão lógica que será avaliada admitindo apenas dois resultados, verdadeiro ou falso, né? Então, expressão lógica, ou é verdadeiro ou é falso. Para verdadeiro, o bloco de comandos será executado. Ao final do bloco, o fluxo do algoritmo retorna ao seu início e faz uma nova avaliação da condição, e continua executando o bloco até que a condição se torne falso. Quando isso ocorre, o fluxo do algoritmo segue para a primeira instruções após a marca de fim do bloco, né, que é as chaves aberta aí para a esquerda. Então, na hora que se a condição resultar em falso, ele vai para o final do bloco lá, né, no fechamento, né, a primeira instrução após o fechamento das chaves. E se a condição for falsa, não será executado nenhuma vez o bloco de comandos. Então, pessoal, vamos entender um pouco mais aí sobre a estrutura. Então, nós temos ela aqui, o while, e aqui dentro eu tenho a condição, né? Então, chaves estão abertas, chaves fechadas, e aqui dentro eu tenho meus comandos. Então, tudo que tiver aqui dentro será repetido. Então, o que a estrutura faz? Ela inicia, né, que eu tenho class, program, né, e aí, quando chega no while, faz a verificação, né. O que tiver aqui dentro é verdadeiro? Se resultar em verdadeiro, ele vai executar o que tiver aqui aqui dentro das chaves. Terminou as chaves, ele retorna novamente aqui na linha da condição e verifica novamente. É verdadeiro é verdadeira a minha condição? Ainda é verdadeiro? Então, é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele retorna aqui
e executa os comandos. Executou o comando, ele termina aqui e retorna novamente lá em cima. Até que essa condição aqui retorne falso. Retornou falso, então ele já não vai executar mais os comandos. Ele vai pular aqui e vai executar o primeiro comando que tiver abaixo das chaves fechada. Beleza? Então, essa estrutura ela é simples. Então, ela faz a verificação do laço de repetição no início. É importante vocês saberem disso. Ela faz a verificação do laço, né, se vai repetir os comandos no início. Então, dependendo do que você colocar aqui, talvez os comandos nem serão executados. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo bem fácil aqui para ver como é que funciona a estrutura. Então, vou aqui uma variável int contador recebe 0. Aí eu vou fazer assim, ó. Enquanto while contador for menor ou igual a 50, ele é 50, o que ele vai fazer? Eu vou fazer simplesmente aqui, ó. Vou colocar de azul. Console writeLine. Vou colocar aqui, vou imprimir aqui a variável contador. Beleza? Vou fechar aqui embaixo. Então, né, simples assim. O que vai fazer? Estou declarando a variável contador. Estou dizendo que o conteúdo dela é 0. E enquanto, olha só, enquanto contador for menor que 50, então aqui é minha condição. Enquanto essa condição ela retornar verdadeira, então ele vai mostrar aqui, né, o console.writeLine contador. Então vai mostrar o contador. E retorna novamente aqui na verificação. Então, primeiro eu coloquei aqui, o contador recebe 0. Contador é menor ou igual a 50? Então, nessa primeira vez aqui o contador é 0. 0 é menor ou igual a 50? É. Então, imprime o conteúdo da variável contador, né? No caso aqui, vai imprimir, aqui no canto, vai imprimir 0. E voltamos lá novamente, né? Imprimimos, né? Aqui é a minha impressão. Voltamos novamente aqui no comando while, né? While. Contador é menor ou igual a 50? Então eu não modifiquei minha variável contadora, eu só apresentei ela, só imprimi. Então ela continua sendo 0. 0 é menor que 50? É. Então imprime o 0. Então resultou em verdadeiro, imprimiu o 0. Nesse caso aqui, nesse algoritmo, eu tenho um laço infinito. Por quê? Porque eu não estou modificando a variável, o valor da variável contadora. Olha só, eu preciso colocar algum comando para modificar, né? Incrementar ela, né? Fazer uma soma. Então, eu vou fazer aqui, ó. Contador recebe contador mais 1. Então, vai se somar essa contagem. Então, novamente, contador recebe 0, né? Definir a variável contador como inteiro, recebeu 0. Enquanto contador menor ou igual a 50, ele vai imprimir e vai contar mais 1. A variável contadora recebe contador mais 1. Então, na primeira vez, 0 menor ou igual a 50 é menor. Então, verdadeira, essa condição resultou em verdadeira, né? Então, acessa aqui, né, entra aqui nos comandos que está dentro do laço de repetição. Então, mostra ali a variável contador, o conteúdo da variável contador. Então, nesse caso aqui é 0. É da primeira vez. Vou colocar aqui, ó, primeira vez. O que vai fazer depois? Contador recebe contador mais 1. Então, nessa primeira vez, a variável contador, o valor dela é 0. Então, o contador recebe 0 mais 1. Então, agora virou 1. Não é? Então, e terminou aqui, voltou lá em cima.
Contador menor ou igual a 50. Então, agora o valor de contador já não é 0 mais, é 1. 1 é menor ou igual a 50? Verdadeiro, né? Então, console o artline, contador. Então, mostra ali o conteúdo da variável contador. Então, no caso ali, né, na segunda vez aí da execução, então, 1. Beleza? Estamos na segunda vez. Então, mostrou o que ele fez. Fez essa linha agora. Então, 1 mais 1. Então, a variável contador recebeu, né, o valor de 2. E termina aqui o comando, retorna, né, sempre daqui ele vai retornar para cá. Retorna aqui. 2 é menor ou igual a 50? Então, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, mostra aqui na tela o 2. Então, na terceira vez, ele está mostrando o número 2. E aí, eu vou fazer a soma aqui. 2 mais 1, no contador recebe 3. E retorna aqui em cima. 3 é menor ou igual a 50? É. Então, mostra o 3. E assim até chegar lá no 49, né? No 49, 50. Vamos colocar aqui 49, né? Então, 49 é menor ou igual a 50? É. Então, mostra 49. Estou mostrando 49. Então, soma aí. 49 mais 1. Então, mais 1. Então, o contador recebeu 50. Beleza? Retorna lá em cima. 50 é menor ou igual a 50? É. Então, mostra o 50. Beleza? Mostrou o 50 aqui e vai fazer a soma aqui. 50 mais 1. 50 mais 1, 51. Então, a variável contador o valor dela passa a ser 51. E retorna lá em cima novamente. 51 é menor ou igual a 50? Então, vou colocar até aqui em cima. 51 é menor ou igual a 50? Então, isso daqui é falso. Então é falso, ele pula tudo para cá e vai executar o primeiro comando que tiver aqui embaixo, né? Posso até, né, que vamos supor que aqui tivesse um comando aqui como console, artline, fim. Beleza? Então, aqui resultou em falso, ele vai pular tudo isso daqui e vai finalizar finalizando meu laço de repetição e vai finalizar meu algoritmo. Simples assim. Beleza, pessoal?